Olá, meu nome é Jurema de Oliveira e vamos falar sobre relacionamento. Para acontecer isso deve ser construído, mas eu não sabia fazer isso. Vou contar para vocês uma história. Como eu construir o relacionamento da minha vida. No início da minha jornada na área da educação, eu peguei uma turma do sexto ano. E eu tinha um orgulho muito grande, eu não tinha humildade, eu tinha uma trava dentro de mim, um bloqueio de autoimagem. O bloqueio de autoimagem faz a pessoa ser mentirosa, faz a pessoa ser orgulhosa, faz a pessoa não ser humilde e por aí vai. Nós vamos falar mais sobre isso. Vocês vão ficar assim, ó. Mas tem jeito. E eu tinha tudo isso. Falei, essa sala é minha, esses alunos é meu, vai ser do meu jeito, mas por quê? O meu rosto dizia que eu tinha esse bloqueio. Mas eu já havia pedido, eu já estava me deixando ser conduzida ali. Por quem? Para eu mudar. Para eu aprender a construir sentimentos bons dentro de mim. Para quem que eu havia pedido isso? Vou deixar aí para você esse ponto de interrogação. Quem? Logo na primeira semana, ao entrar nessa sala, o meu aluno, ele saiu do lugar dele para conversar com outro, e eu disse para ele, vai sentar no seu lugar. Ele olhou para mim e me disse assim, professora, você não é a dona do mundo. O que eu aprendi e via? Vai sentar, pessoa ali alterada, né, emocionalmente, mas volto a dizer, eu já havia pedido, eu já tinha deixado meu coração ser rasgado para eu saber quem eu era na multidão. Eu abaixei a cabeça, fiquei com vergonha. Volto a dizer, porque eu comecei a deixar Deus tomar conta da minha vida. Baixei a cabeça, olhei para ele, pedi desculpa e comecei a chorar. E ao chorar, eu admiti novamente que eu estava errada. Sim, um dos passos para você poder avançar, ter a inteligência emocional, saber quem você é, construir sentimentos positivos dentro de você, é reconhecer. Ai, Jerema, mas eu tenho vergonha. Engula a vergonha e aceite. Tudo é possível quando você reconhece que está errado. Pedi desculpa, comecei a chorar e pedi para ele, você me ajuda a construir esse relacionamento dele? Oh, professora. Ele se sentiu constrangido, por favor, você me ajuda? Realmente eu não sou a dona da verdade. E aqui essa sala, nós vamos avançar juntos. Ele, claro, professora, ficou meio assim, não entendendo porque o que ele via e eu também via e aprendi. Eu sou a professora, sou a dona da sala. Inclusive, todos os profissionais que trabalham diretamente, principalmente com criança, devem passar, eu acredito aí por semestre, por alguma, não é uma avaliação, sim, na verdade vamos considerar uma avaliação, olhar para si e ver e analisar esse sentimento negativo, eu posso travar meu aluno, eu posso bloquear aquela criança, principalmente criança, porque a primeira infância é a fase mais importante do ser humano, a mais importante. Então essa conscientização, para mim, foi muito preciosa e válida, e ali grandes coisas aconteciam. Porque eu enxerguei o outro, eu comecei a respeitar o outro, eu comecei a ouvir mais. E todo o contexto, tudo que fazia parte ali do aprendizado, eles faziam parte, eles se envolviam nos projetos,
nos meus planos de aula, eh, tanto o tudo, exatamente o tudo, eu deixei eles participarem, eles não sentavam, volto a dizer, eu fui muito criticada por isso, mas eu não estava nem aí, porque eu não estava ali só para passar lição, eu estava ali para construir pessoas fortes e corajosas. Tanto é que a minha metodologia, ela era toda envolvida. Eles participavam ali ativamente. Então, o relacionamento, ele deve ser construído. Como é o seu relacionamento com os seus pais? Jurema, eu tenho trauma, Jurema, eu sofri abuso, Jurema. Eu sei. Eu já tive muitos alunos assim, e até eu mesma passei por situações que, volto a dizer, eu deixei ser conduzida para saber quem eu era. Tem jeito? E aí você respeitar, você ter, honrar os seus pais, mas quando você é um adulto, você já entender que você vai cuidar da sua vida, você não vai se deixar ser conduzido pelo que você aprendeu, pelo que você viveu. Nós vamos falar mais sobre isso. Como que é o seu relacionamento, você aí que tem um companheiro, uma companheira? É construída? Como que é o seu relacionamento com seus filhos? É muito grito? É muito você agride fisicamente? Eu não tô falando, gente, que ai, eu dei um tapa igual uma mãe falou, eu vou espancar esse menino. Eu falei, você não vai, porque você vai acabar com a vida dele e também com a sua. Na verdade, a situação dela já estava bem delicada ali, né? Bem transtornada. Precisei ficar mais próxima dela para ela entender quem ela era e não ter que acontecer algo. Vou conversar com vocês, essa é uma outra história. Então, uma criança não é mais e nem menos, ou seja, é mediana, é no dia a dia que você vai entendendo. Eu sei, por quê? Você não nasceu sabendo ser pai, você não nasceu sabendo ser mãe, ninguém nasce sabendo fazer nada, tudo é uma construção. Os relacionamentos são construídos. E ao longo da sua vida, por isso que eu falo, vamos viver o hoje. Hoje eu vou aprender o quê? Hoje eu vou me conectar com quem que vai me ajudar aqui nessa situação. Eu já vi e vivi muitas histórias tristes, né? Mas também muitas histórias de avanço, e é por isso até que não estar em uma escola neste momento passa um filme na minha cabeça, porque tudo é uma construção. Outro relacionamento aí. Como é o seu relacionamento com Deus? Ai, Jurema, eu acredito em Deus. Ok. Mas como é o seu relacionamento com Ele? Você conversa com Ele? Ele te dá respostas? Ele te mostra em sonhos, através de pessoas? Ele usa as pessoas para falar com você? Ele usa. Jurema, como assim? Eu vivi e vivo até hoje grandes experiências com Deus. Vamos falar também mais sobre isso. Porque nas escolas muitos alunos, professora, me ensine a falar com Deus. Então, eu comecei a construir esses relacionamentos. O meu relacionamento com os meus alunos, com Deus, na sociedade. Eu não falava nada. Eu escolhi ser professora, mas eu era era mentirosa, era muito orgulhosa, mas graças àquele que me fez, eu reconheci muito cedo que eu não estava ali somente para ser professora, que eu estava ali para aprender. Sim, nós temos dentro das escolas, tem grandes pessoas com grandes talentos. E ao reconhecer isso,
deixar meu coração ser rasgado, grandes coisas aconteciam ali dentro daquela escola e as pessoas olhavam e falavam, algumas, para com isso. Você não é paga para isso. É, gente, relacionamento é construído. Eu não ia deixar ninguém para trás. Ninguém, exatamente ninguém. Inclusive, aquelas crianças que tinham sofrido algum tipo de abuso, elas se aproximavam mais de mim, e aí Deus falava, essa você vai dar mais atenção. E aqueles que os pais já tinham instruído ali de uma maneira que eu falava, uau, estou aprendendo muito, eu aproximava eles para ajudar os outros, para me ajudar e ajudar os outros. E volto a dizer, na minha sala, nas escolas que eu passei, ninguém sentava, ninguém ali era um robô, nós tínhamos ali a nossa logística e funcionava muito bem, os adolescentes com as melhores notas, os melhores projetos, as melhores apresentações. E eu interpretava aquilo ali não como um trabalho, eu estava aprendendo. Volto a dizer, o diploma era meu, mas a presenteada fui eu. Então, os relacionamentos são construídos, mas se você tem um bloqueio, uma trava com autoimagem, vai ser mentiroso, mentirosa, não vai ter humildade para reconhecer, vai ter orgulho, vai querer agredir física e verbalmente. Vai analisando aí se você tem esses tópicos aí que eu tô te falando. Nós vamos falar mais sobre isso, porque o que eu mais via dentro da escola era isso. E aí eu irritava eles. Jurema, como assim você está falando? Mas com intenção para fazê-los pensar. E aí eu aplicava ali a ativação cerebral. E é isso, gente. Tudo é uma construção. Todos os relacionamentos. Mas o relacionamento que vem na frente e que me fez respeitar os meus alunos foi o relacionamento com Deus. Vamos falar mais sobre isso, sim. Inclusive, ajudei muitos alunos e venho com esses meus alunos que agora eu tenho, né, aí que estão vindo até mim também. Então, eu sei interpretar quando eu... Não, aqui tá faltando relacionamento com Deus. Não, aqui tá faltando relacionamento... Entendeu? É uma junção, é um todo. Um beijo no seu coração. Pratique todo tipo de relacionamento.